Então, saudações a todos. Aqui quem está falando é Danilo Stocco. Inicialmente, eu gostaria de agradecer a organização do evento, pela oportunidade, pelo convite. Tá? Bom, eu estou aqui a convite da organização para fazer uma apresentação para vocês, e o título dessa apresentação é Monitoramento em tempo real da soldagem de carrocerias automotivas utilizando a técnica de ultrassom. Durante essa apresentação, aqui está a nossa agenda. Nós vamos basicamente fazer uma introdução, uma apresentação efetivamente minha, da universidade, do instituto. Em seguida, nós vamos falar efetivamente sobre a solda por resistência a ponto, o princípio, a aplicação dessa técnica, que é em soldagem de carrocerias automotivas, seguido aí efetivamente pela técnica de inspeção ultrassônica, inspeção por ultrassom em tempo real, qual é o conceito, e as técnicas que nós estamos utilizando aí para detecção dessas imagens. Essas técnicas vão utilizar a inteligência artificial, como vocês vão ver no decorrer da apresentação. E por fim, eu vou mostrar um exemplo para vocês dessa aplicação e seguido de algumas conclusões. Rapidamente passando pelas apresentações, a gente, nesse mundo de pandemia, né, é difícil fazer um contato, infelizmente, difícil fazer um contato aí pessoal, cara a cara. Então, normalmente eu separo algumas fotos aí, né, que são algumas fotos da minha trajetória especificamente. Como eu já disse para vocês, meu nome é Danilo Stocco, eu sou mestre em engenharia pela Universidade de São Paulo, pela USP, e fiz a minha graduação, meu bacharelado em Engenharia Mecânica Automobilística pela FEI, lá em São Bernardo do Campo, também em São Paulo. Trabalhei em mais de 20 anos especificamente na indústria automotiva, né? Trabalhei na Mercedes-Benz, na General Motors, em algumas outras empresas aí. E recentemente, né, há cerca de 2 anos, eu me mudei do Brasil, estou atualmente vivendo aqui no Canadá, em Windsor, e vim a convite, né, da Universidade de Windsor e do Instituto de Diagnóstico e Pesquisa por Imagem para fazer o meu doutorado e também para atuar como um dos pesquisadores aqui, especificamente nessa área, né, de inspeção na área automotiva. Falando um pouquinho sobre a nossa universidade, né, eu estou fazendo aqui meu doutorado na Universidade de Windsor. É uma universidade que foi fundada em 1857, né, ela atualmente possui aí mais de 16 mil alunos, mais 4 mil estudantes de pós-graduação. O campus dela tem 500 mil de metros quadrados, e possui atualmente aí mais de 140 programas de graduação e pós-graduação. Isso está distribuído em 9 diferentes faculdades. Então, ela atinge aí praticamente todas as áreas de atuação no ramo acadêmico. Dentro da Universidade de Windsor, né, eu trabalho atualmente no Instituto de Diagnóstico e Pesquisa por Imagem. Esse instituto ele foi fundado aqui em 2008. Ele já formou mais de 30 alunos em cursos de mestrado e de doutorado. Já tem mais de 20 patentes concedidas, né, e tem cerca aí de 2 milhões de dólares ao ano, que normalmente são obtidos por meio de fundos de pesquisa e desenvolvimento para desenvolver nas mais diversas áreas, né? Aqui a gente tem alguns exemplos das áreas de pesquisa aos quais o Instituto atua. Então, basicamente, são, além dos ensaios não destrutivos e processamento de imagem, caracterização de materiais, física de estado sólido, processo de fabricação, a área de biofísica, biometria, nanotecnologia e análise de obras de arte. Eu sei que teve uma apresentação aqui nesse seminário que acabou incluindo esse temário também. Especificamente para essa apresentação, a gente separou um desses desenvolvimentos que está efetivamente relacionado à inspeção e ao monitoramento de soldagem por resistência a ponto. Antes da gente entrar efetivamente no tema, vou rapidamente passar para vocês aqui uma questão conceitual, que é, afinal de contas, a soldagem por resistência a ponto, né? E ela é um pouquinho diferente dos demais processos que a gente conhece de soldagem por resistência a arco, né? Então, basicamente, a soldagem por resistência a ponto é um processo de pressão, né, onde você vai ter 2 eletrodos. Esses eletrodos são de cobre. Esses eletrodos eles vão basicamente
entrar em contato com a junta efetivamente que você vai soldar, que normalmente são duas ou três chapas metálicas, e você vai produzir uma pressão entre essas duas chapas e você vai fazer com que haja um fluxo de corrente elétrica passando por essas chapas e, devido ao aquecimento, devido à resistência, né, devido à resistência elétrica, uma resistência de contato entre essas chapas, você vai produzir energia suficiente a ponto de provocar o aquecimento e efetivamente a união dessas peças, efetivamente a junção dessas peças. Então aqui é importante ressaltar que não existe material de adição para essa solda. Então já é um conceito um pouco diferente das soldas que normalmente a gente está acostumado para outras aplicações. Então basicamente esse princípio de aquecimento ele segue a lei de Joule. Então, basicamente, ele é uma função da passagem da corrente elétrica vezes a resistência de contato, vezes o tempo em que essa corrente e essa pressão é aplicada sobre os eletrodos. Aqui eu trago um exemplo para vocês, tá? Obviamente que essa imagem ela foi produzida em laboratório, mas o objetivo aqui basicamente é explicar como esse processo acaba acontecendo. Então você tem aqui na parte superior e inferior os dois eletrodos, as duas chapas estão pressionadas entre elas, e assim que a gente começa efetivamente a soldagem, a corrente elétrica começa a passar entre essas chapas e efetivamente você gera um aquecimento, e esse aquecimento atinge temperaturas maiores que 1.500 graus, principalmente no centro, né, ou no contato entre as duas chapas, e esse calor é o suficiente para que você efetivamente provoque aí a fusão das duas peças, e aí efetivamente a gente tem uma formação do que a gente chama de lentilha de solda, ou a região fundida aí da solda. Tá? Com base nessa lentilha de solda, a gente tem aqui todos os parâmetros devidamente medidos, né? Mas efetivamente você consegue perceber que você tinha as duas chapas. Quando a gente se aproxima aqui do centro da imagem, você vê que elas se tornaram uma única chapa, ou seja, efetivamente a gente tem a soldagem das peças. Uma das maiores aplicações dessa técnica, se não a maior aplicação dessa técnica, é efetivamente na produção de carrocerias automotivas. Não preciso falar aqui, não preciso dar exemplos, todo mundo aqui tem os seus veículos ou já andou num veículo, né, e fez o deslocamento, né, dentro de um carro. Então, basicamente, você tem aí um determinado automóvel e, na verdade, esse determinado automóvel ele é composto de uma estrutura, sendo que essa estrutura, prioritariamente, ela é feita de aço e a junção entre as mais variadas peças ela é feita normalmente por um processo de soldagem por resistência a ponto. Aqui a gente faz, né, um paralelo, porque normalmente as pessoas costumam dizer assim, então essa solda aí é aquela mesma que solda a geladeira, aquela mesma que solda o fogão. Na verdade, sim, o processo é basicamente o mesmo, com uma pequena diferença entre eles. E a pequena diferença, né, que eu costumo dizer, é que se você pegar uma geladeira e arremessar ela a 64 km por hora contra uma parede, acredito que não vai sobrar muita coisa para contar a história. Do carro tem que sobrar, né? Porque afinal de contas a gente está lá dentro desse carro, a gente está lá com a nossa família, né? A gente está trafegando pelas ruas aí. Então, todos esses requisitos de resistência ao impacto, né, que está diretamente envolvido com a segurança dos ocupantes, acabam sobrecarregando ou acabam recaindo efetivamente no processo de soldagem por resistência, porque todas essas peças deformadas aqui acabaram efetivamente sendo soldadas por resistência a ponto. Só que para que vocês tenham uma ideia, normalmente uma carroceria automotiva ela tem aí entre 5 a 7 mil pontos de solda dentro da sua estrutura. Ela vai ter aí contra aproximadamente uns 5 metros de solda a arco, né, de soldagem a arco, e aproximadamente uns 90 metros de juntas adesivas. Então, o processo de soldagem por resistência ainda responde por cerca de 50% da união de uma carroceria automotiva. Normalmente, 15 a 20% dos pontos de solda dessa estrutura eles são classificados como os pontos críticos de segurança. Quer dizer, esses pontos não podem falhar porque, efetivamente, eles vão
eles vão impactar a segurança dos ocupantes do veículo e, efetivamente, a integridade estrutural dessa carroceria. E, por isso, a necessidade e a importância desse controle. Uma outra coisa que eu sempre trago aqui nesse slide em particular é que, para quem trabalha efetivamente com a parte, né, com a parte de estruturas, aí, com a parte de soldas para outros ramos de aplicação, como óleo e gás, como construção civil, tem aquela consciência de que você vai analisar uma junta efetivamente por ultrassom, e aquela junta você vai demorar um dia, às vezes 2 dias, fazendo a inspeção daquela junta em particular. Na indústria automotiva isso é um pouquinho diferente, é que eu só trouxe um exemplo para vocês, que, por exemplo, uma única planta automotiva, ela pode produzir mais de 5 milhões de pontos de solda por dia. Se você imaginar que no Brasil hoje você tem mais de 20 plantas automotivas, aí vocês entendem o tamanho, né, o tamanho desse universo e a necessidade de a gente inspecionar com maior velocidade e com técnicas avançadas para poder controlar toda essa estrutura. Obviamente, isso, como em qualquer outro ramo de aplicação, segue normas industriais, né? Então, os principais fabricantes automotivos, eles têm aí padrões específicos para aprovação de solda a ponto. Normalmente, eles são baseados aí na espessura das chapas e também nos materiais que são empregados, né? Então, diversos fatores são controlados, mas os principais parâmetros a serem controlados aí são basicamente o diâmetro da lentilha, que está marcado aqui em D, a penetração da lentilha nas chapas, isso, tanto a penetração total quanto a penetração individual em cada lado de chapa, isso principalmente para quando as chapas são dissimilares, quando elas têm, né, espessuras diferentes, e efetivamente a indentação, que é a marca que é produzida aqui na superfície do ponto. Eu já mostrei essa imagem lá no começo, né, mas é assim basicamente que a gente faz essas medições, nesse caso, obviamente, um ensaio destrutivo, né? Então, aqui é um exemplo de uma solda de 300 milissegundos, 2 chapas de 1 milímetro, e aqui a gente tem aqui um diâmetro aproximado de 5,6 milímetros, e aí uma penetração por volta de 1,2 milímetros entre as 2 chapas. Isso, obviamente, como eu disse para vocês, é monitorado, né, por diversas normas. Aqui eu trouxe 2 exemplos, um exemplo da Ford e um exemplo da GM, e onde você tem os diversos parâmetros a serem controlados de acordo com cada uma das características. Para a indústria automotiva, isso sempre foi um tabu, vamos dizer assim, né? Porque a indústria automotiva tem o histórico de utilizar, né, as inspeções destrutivas, né? Há cerca de 15, 20 anos atrás, né, iniciaram-se os primeiros estudos para a utilização efetivamente de técnicas de ultrassonografia para inspecionar a solda por resistência a ponto, o que agradou muito a indústria automotiva na época, né, porque efetivamente você tinha uma forma de fazer esse controle de maneira mais rápida e sem efetivamente a destruição da peça depois da inspeção, que é a principal característica, o principal problema que você tinha para fazer essa inspeção. Eu posso dizer que eu tive a grata oportunidade de participar desse processo desde o seu início, né? Desde que os primeiros equipamentos de inspeção por ultrassom, ainda manuais, obviamente, chegaram ao Brasil lá em 1998, 1999, né? Eu pude participar ativamente desse processo. Obviamente, esse processo ele vem evoluindo, evoluindo e evoluindo cada vez mais, e hoje em dia, com todas as pressões, com todo o advento aí da automação e da indústria 4.0, a inspeção por ultrassom também precisou evoluir, né, para que ela possa cada vez mais atingir as demandas dessa indústria. E é exatamente esse tema que eu trouxe aqui a pedido da organização do evento, né? Nós vamos falar aqui especificamente de uma aplicação particular da inspeção ultrassônica para a solda por resistência a ponto, para controle de carrocerias automotivas, que é efetivamente o sistema ultrassônico em tempo real, sistema de inspeção ultrassônica em tempo real. Então, como isso funciona, né? Aqui do lado esquerdo da imagem, vocês veem efetivamente
a montagem desse sistema. Então, esse sistema nada mais é do que um sensor ultrassônico, ou um cabeçote de ultrassom, que está embutido dentro da pinça de soldagem. Então, efetivamente, quando você vai efetuar a solda, você vai ao mesmo tempo enviar aqui um pulso ultrassônico. Esse pulso ultrassônico vai ser emitido por dentro da pinça de solda, tá? E você vai efetivamente coletar informações ultrassônicas da junta enquanto ela está sendo soldada. Tá? Falando um pouquinho em termos de ultrassom, aqui dentro, esse sensor que está montado aqui é um sensor de 12 MHz, e ele tem aí aproximadamente 3 milímetros de diâmetro, então ele está inserido aqui dentro da pinça de solda. O desenvolvimento inicial dessa técnica ele surgiu lá a partir de 2007, né? Aqui na Universidade de Windsor. Ele já tem 2 patentes registradas, né? Que tem os detalhes da patente aqui. Existe uma empresa, que é uma empresa spin-off, de nome Tessones, que desenvolveu efetivamente uma versão comercial disso, que fez com que se tornasse um produto, né? E no processo de evolução, como eu falei para vocês, a partir de 2017 começaram-se os estudos para incorporar novas tecnologias e algoritmos de reconhecimento de imagem, e aí efetivamente nós vamos falar da inteligência artificial. Então, aqui está basicamente a montagem do sistema, novamente um esquemático, né, para que vocês possam entender. Então, basicamente, você tem um sensor de ultrassom lá dentro da pinça, você vai fechar essa pinça para efetivamente realizar a solda, como a gente viu no filme anteriormente, e conforme essa solda vai evoluindo, você começa a coletar a informação ultrassônica dessa junta. Aqui eu coloquei um esquemático para que vocês possam entender. Então, está o sensor ultrassônico que está construído aqui dentro. Essa é a condição inicial. Então, a gente tem a primeira chapa, a segunda chapa. Os eletrodos de cobre estão na fase externa. E assim que a gente começa a medir, né, a gente vai ter aí efetivamente reflexões representando a interface 1, 5 e 4, que são basicamente a superfície, o intervalo, né, ou a divisão entre a chapa 1 e a chapa 2, e o fundo da segunda chapa. Tá? E aí, o que acontece? A gente efetivamente começa a passar corrente elétrica e começa a soldar esse ponto. Conforme esse ponto vai aquecendo e essa lentilha começa a se formar, você percebe um aquecimento, um aquecimento, um aquecimento, e exatamente no ponto onde a lentilha se forma, você tem aí efetivamente uma divisão dessa inicial interface em 5, ela passa a sofrer a reflexão da interface 2 e 3, que representam efetivamente o tamanho da lentilha fundida. Você tem uma transformação de fase no material, e essa transformação de fase do material, ela é suficiente para produzir, sim, uma reflexão do ultrassom. Então, né, se a gente olhar especificamente aqui nesta região onde a gente tem os ecos, você percebe uma diferença aqui entre a interface 5 e a interface 2 e 3, né, onde efetivamente a gente tem aí a diferenciação entre os dois estágios, entre o pré-lentilha formada e o pós-lentilha formada, e isso obviamente está acontecendo aí numa escala de tempo, conforme a solda progride. Efetivamente a gente vai coletando essas informações em cada intervalo, fazendo com que a gente tenha efetivamente esse desenho aqui, né, que é uma representação esquemática, mas que significa aí que é a assinatura acústica, como a gente chama aqui, assinatura acústica do ponto de solda. Então, aqui tem uma imagem real, essa imagem coletada efetivamente do sistema ultrassônico. Então, a gente pode ver a interface 1 e a interface 4. A interface 5 estaria presente aqui, e a partir de um dado momento, quando a lentilha de solda começa a se desenvolver, a gente começa a ter a reflexão das interfaces 2 e 3. Tá? Aqui um esquemático para que vocês tenham ideia do que eu estou falando. Então, aqui em cima a gente tem efetivamente a corrente de solda, como a corrente de solda está passando por essa junta, né? Então, assim que a gente dá o start no sistema, a gente vai ligar a corrente de solda e a gente está mandando o pulso ultrassônico e coletando as informações, e aqui a gente vai
desenhando aí, vamos dizer assim, né, ou coletando diversos iScans numa escala de tempo, e a gente consegue efetivamente estabelecer o que a gente chama de assinatura acústica do ponto de solda. Pois, quando você desliga a corrente, obviamente esse ponto começa a resfriar até que você não tem mais, né, nenhum tipo de interface entre as duas chapas, porque efetivamente você teve a soldagem dessas duas chapas. Então, além, né, dessa informação, que você tinha interface no início, não tem mais a interface no final, você também consegue coletar informações de como essa fusão, de como esse processo progrediu ao longo do tempo. Notem que isso aqui é uma escala de tempo versus tempo, né? Então, basicamente, a gente tem aqui o time of flight, o tempo de voo da onda ultrassônica, versus o tempo efetivo de soldagem, para que a gente determine efetivamente essa assinatura acústica da lentilha de solda. Então, teoricamente falando, essa é uma representação M-scan, né? Em muitas literaturas, em muitos locais, você vai achar aí um B-scan, um M-scan, algumas determinações desse tipo, né? Mas, basicamente, ela é a junção de várias imagens A-scan, uma ao lado da outra, né? Durante um determinado intervalo de tempo, que nesse caso, por ser uma aplicação de solda por resistência, é o tempo de soldagem. Então, essa aqui seria a geometria inicial aí dessa assinatura acústica, e se a gente for fazer a tradução disso, seria basicamente isso aqui, né? Então, parte superior e parte inferior, a gente tem o eletrodo, a gente tem inicialmente a primeira chapa e a segunda chapa. A partir do momento que a gente liga a corrente, a gente percebe, obviamente, uma alteração nas velocidades sonoras devido ao aquecimento dessa junta, até o determinado momento que você tem a formação efetivamente da lentilha de solda. Então, essa região aqui é a lentilha no seu estado, né, no seu estado líquido, vamos dizer assim, né, ou muito próximo de líquido, quando você ultrapassa temperaturas aí de 1.500 graus, e essa solda vai crescendo efetivamente no eixo vertical, até o determinado momento que você corta a passagem de corrente elétrica, essa solda começa a resfriar, 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 e ela se torna efetivamente um único material, e aqui nós temos as chapas soldadas. Então, efetivamente, né, o desafio aqui, no ponto de vista ultrassônico, é fazer um processamento avançado desta imagem e reconhecer as principais características da soldagem, que vão incluir aí zona de fusão, zona de solidificação, se a gente teve alguma expulsão de material, o quanto essa lentilha de solda efetivamente cresceu dentro da junta, para poder definitivamente fazer as avaliações e trazer um resultado final no processo. Tá? Fazendo uma comparação ou uma correlação geométrica, tá? Aqui a gente tem efetivamente a imagem ultrassônica, né? Essa é uma imagem extraída efetivamente da medição por ultrassom do equipamento, e você fazendo uma tradução, uma correlação geométrica, ela basicamente seria esse esquemático aqui, conforme eu mostrei para vocês anteriormente, que se traduz, né, no como essa lentilha de solda está posicionada efetivamente dentro da junta. Então, as medidas aqui D1, D2 e D3 são exatamente essas medidas que a gente pode extrair da medição ultrassônica. Tá? E, por exemplo, a gente pode detectar algumas informações, como estão representadas aqui embaixo. Se por algum motivo a gente tiver um desvio, né, ou vamos dizer assim, um deslocamento dessa lentilha na direção de alguma das chapas por algum motivo específico de processo, materiais diferentes, aquecimentos, né, em níveis diferentes, a gente consegue detectar esse tipo de informação vindo diretamente da assinatura acústica. Então, aqui mais um exemplo de uma assinatura acústica. Tá? Essa aqui é uma soldagem que durou 350 milissegundos, então tem aqui a linha branca identificando o início da corrente de solda, a segunda linha branca identificando o fim da corrente de solda.
Então, você percebe aqui que nos primeiros 50, 60 milissegundos a gente não teve nada, até que efetivamente a gente começa a nuclear aí a fusão e essa lentilha começa a crescer ao longo do tempo de soldagem. Quando você corta a corrente, você percebe ela resfriando, 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 e a interface que você via claramente aqui do lado esquerdo, você não vê mais do lado direito. Isso tudo é processado, né, em um algoritmo. Eu vou dar aqui alguns detalhes para vocês sobre o algoritmo, mas basicamente, com todos esses parâmetros devidamente processados e medidos, a gente consegue, né, por exemplo, diferenciar o ponto do lado esquerdo aqui, que é um parâmetro de solda convencional, um ponto que foi soldado com 7.400 amperes, e aí contra um parâmetro, um ponto de solda que teve aí um parâmetro de solda intencionalmente reduzido, 5.400 amperes, por exemplo, você percebe que, né, efetivamente a assinatura acústica está diferente, porque os parâmetros são bem diferentes. Então, a penetração foi menor, do tempo de duração da lentilha foi bem menor, e aí você consegue dizer que esse ponto do lado esquerdo estaria aprovado, enquanto o ponto do lado direito estaria reprovado. Esse foi o desenvolvimento inicial da técnica, né? E é claro que, nesse caso específico, é claro, né, e é óbvio que você consegue perceber a diferença entre eles, mas, né, com o avanço dessa tecnologia, com a necessidade de velocidade, a gente tomou aí um novo direcionamento, um novo approach, que foi o uso efetivamente da inteligência artificial para fazer, né, a avaliação e a classificação dessas imagens, cada vez mais sem a interação humana, né, e também para que ele fosse o mais rápido possível, né? Então, eu não vou entrar em detalhes aqui sobre os conceitos de inteligência artificial, vou só tocar eles bem superficialmente, tá? Até para que vocês entendam o approach, qual foi a ideia utilizada para esse desenvolvimento específico. Mas, basicamente, né, falando um pouquinho aí da inteligência artificial, para esse desenvolvimento, a gente está usando aí dentro do machine learning, né, que é aí o campo maior da inteligência artificial. Esse approach de avaliação dessa solda específica, ele está utilizando basicamente esses dois ramos aqui da inteligência artificial, né, que é o Supervised Learning e o Deep Learning, né? Rapidamente explicando para vocês, Supervised Learning é o processo onde tanto as entradas quanto as saídas esperadas, elas são fornecidas a esse modelo de inteligência artificial. Tá? Então, aqui estou dando um exemplo. O que a gente faz? A gente mostra para o modelo de inteligência artificial diversas imagens diferentes de um gato e fala para ele, olha, isso é um gato. Tá? Do mesmo jeito que a gente mostra diversas imagens diferentes de um cachorro e fala para o modelo, olha, isso é um cachorro. Tá? Esse é um dos approaches que é utilizado aqui, né? E o segundo approach aí é o que a gente chama aí do Deep Learning, né? Porque, como nós sabemos e como nós vimos, né, essa assinatura acústica da solda, ela tem diversas variáveis, e aí você precisa combinar todas essas variáveis para ter, né, uma saída única, que efetivamente é mostrar lá no final do processo se o ponto está bom ou se o ponto está ruim, se a solda está aprovada ou se a solda está reprovada. Então, a gente pega todas essas imagens que foram inicialmente desenvolvidas, né, com o Supervised Learning e aplica elas no modelo de Deep Learning, tá, numa rede neural, e com isso a gente consegue efetivamente, né, obter aí um desempenho sobre-humano, né, quer dizer, o algoritmo de inteligência artificial hoje, da maneira que ele está desenvolvido, ele consegue, através da análise de imagens, visualizar coisas que normalmente, a olho nu, a gente não conseguiria visualizar, né? Falando especificamente do processo, ele tem aí uma série de vantagens, é uma abordagem flexível, é totalmente aplicável, pode modelar qualquer função, tá? O desenvolvimento está sempre baseado nos dados que a gente tem, né? E ele tem um ultra alto desempenho, como vocês vão ver nas imagens a seguir que eu vou mostrar, né? Obviamente, ele também
tem aí algumas desvantagens, né, que estão aqui listadas, e a principal delas, né, seriam aí o requisito de dados, né, ou as tendências dos dados. Eu vou mostrar isso para vocês um pouquinho mais para frente. Tá? Então, está aqui, né, inicialmente, como isso foi desenvolvido. Você tem aí o padrão, né, que tem a correspondência com a geometria de solda, né, e o modelo de inteligência artificial foi desenvolvido para reconhecer esse padrão dentro da imagem, né, e fazer aí o cálculo das coordenadas que ele obteve fazendo essa leitura da imagem. Tá? Aqui a gente fez um pequeno exemplo só para que vocês entendam como isso funcionaria, né? Então, a gente está aqui mostrando uma série de imagens para o modelo, e assim que o modelo visualiza uma imagem de solda, ele efetivamente classifica e fala, olha, eu estou vendo aqui o resfriamento da solda. Você mostra imagens variadas para ele, né? Efetivamente ele não consegue fazer nenhum tipo de identificação, ele não entende que aquilo é uma identificação, é um parâmetro que ele precisa medir. Assim que você mostra uma assinatura acústica, né, como vocês estão vendo aí no vídeo, ele imediatamente identifica e fala, opa, aqui tem uma solda, eu preciso controlar isso. Tá? E aí, vários exemplos, né, que assim que o modelo consegue identificar, ele vai colocar aí uma caixinha, né, o que a gente chama de bounding box, né, em cima desses modelos. Então, é dessa maneira, né, que o sistema foi desenvolvido. Ele trabalha com uma abordagem de detecção de objetos, né, então, utilizando o Deep Learning. Tá? É uma avaliação morfológica e depois que ele enxerga toda essa imagem, tá? E ele consegue determinar uma série de características, né? Vocês veem aí do lado direito a quantidade de bounding boxes, ou a quantidade de caixinhas, né, que o modelo identificou dentro de uma imagem simples da solda, né? Aqui tem alguns outros exemplos, né? E aqui ele já está, inclusive, não só identificando, como já atribuindo pesos e valores. Obviamente que para que tudo isso seja feito, você precisa ter aí, né, uma base de dados, né? Você precisa coletar uma série de informações para inicialmente ensinar para o modelo o que é uma solda boa, o que é uma solda ruim, o que é um ponto de solidificação, o que é um tempo de duração de lentilha e assim sucessivamente, né? Então, normalmente você precisa, para atingir esse nível, um grande conjunto de dados, né? Normalmente milhares de amostras. Essa é a minha briga com o pessoal aqui da inteligência artificial, porque eu trabalho com a parte de ultrassom, mas se você falar com alguém que trabalha com inteligência artificial, você pergunta para ele quantas amostras você precisa para treinar um modelo, né? A resposta dele vai ser assim, né? Quantas você conseguir me fazer, sempre, né? Obviamente, esse é um trabalho de desenvolvimento, é um trabalho de parceria interessante, porque, né, você precisa também desenvolver essa base de dados de uma maneira que ela cubra casos realistas, que ela não tenha nenhum tipo de tendência, né? Então, assim, você precisa ter a sua base de dados que, por exemplo, tenha pontos aprovados, pontos reprovados e os mais variados tipos de defeito ou de situações que acontecem efetivamente na soldagem, né? No chão de fábrica, na linha de produção, né? E aí, com base nessa informação, o que é feito basicamente as amostras elas são rotuladas, elas são etiquetadas, né? Então a gente efetivamente faz aí uma leitura de cada uma dessas informações e diz para o modelo, olha, o que é cada uma dessas variáveis, tá? Então, só para vocês terem uma ideia, para esse desenvolvimento específico, a gente tem hoje aproximadamente 47 mil amostras de solda diferentes, tá? Todas elas com os metadados aí. Né? Dentro desse banco de dados de 47 mil amostras que foram medidas, a gente tem cerca de 22 mil dados efetivamente etiquetados, rotulados, né? Então, essa é a construção da nossa base de dados. A gente treinou o sistema com 22 mil, você tem outros 47 mil para comprovar o que efetivamente você treinou, para ver se o modelo está conseguindo, né,
ler aquilo que você ensinou para ele, né? E aí, efetivamente, são, no nosso caso específico aqui, são, né, solda por resistência a ponto, então a gente tem aí pontos com 0 até 8 milímetros de diâmetro, e as chapas variam entre 0,7 a 1,9 milímetros, normalmente combinações de 2 e 3 chapas, né? E como eu falei, as mais variadas combinações e possibilidades que acontecem no processo estão dentro dessa nossa base de dados. Tá? Então, aqui alguns exemplos da detecção. Atualmente, a gente tem os resultados aí com uma taxa de detecção maior que 97%, 98%, tá? Ou seja, a taxa de falsos positivos aí para um modelo generalizável, ela é por volta de 2%. O que isso quer dizer, né? Você desenvolve o modelo utilizando 2 chapas de 1,5 mm. Se você pegar essas chapas de 1,5 mm e usar o mesmo modelo para soldar chapas de 2 milímetros, você tem aí, né, uma taxa de detecção de aproximadamente 98%. Aqui eu tenho alguns exemplos desse modelo sendo efetivamente aplicado, né? Então, de novo, aqui tem a geometria inicial de uma solda, um exemplo de uma geometria inicial, né? E todas essas setas que estão aqui, né, são os parâmetros que efetivamente o ponto de solda consegue, que o modelo de inteligência artificial consegue detectar através da análise de imagem, né? Então, no final das contas, né, aqui está uma imagem real, eu tenho os valores aqui, por exemplo, da penetração na chapa superior, eu tenho o valor em verde aqui da penetração da chapa inferior, eu tenho aqui em laranja o tempo, né, o tempo que a lentilha ficou na fase líquida dentro da solda, e assim sucessivamente. Tá? Aqui já na interface gráfica do usuário, aí, já numa condição mais final, né? Então, essa é a forma que aparece na tela de monitoramento. A gente faz efetivamente a captura, né? Que vocês podem ver que são chapas dissimilares. A gente faz a captura efetivamente da assinatura acústica. Você tem as caixas aqui registrando cada um dos valores, dando os pesos, e isso efetivamente sai num output aí, numa saída para o usuário, mostrando ó, penetração de 55% de um lado, de 68% do outro lado. A fase líquida começou depois de 120 milissegundos do início da solda e ela durou por 57 milissegundos. Aqui alguns dos exemplos, tá? E isso, obviamente, está ajudando, né, nessa detecção aqui, né? Então, aqui é a mesma imagem, uma imagem similar àquela que a gente mostrou lá no início, né? Já com a aplicação da inteligência artificial, vocês veem as caixinhas amarelas aí, esse é o trabalho da inteligência artificial, e aí, efetivamente, a gente consegue refinar, né, as avaliações de qualidade, né, e fazer com que o sistema acabe sendo mais rápido e mais preciso. Eu vou mostrar para vocês aqui um exemplo dessa aplicação, né? E aí, efetivamente, já falando um pouquinho de indústria 4.0, né? Do porquê que isso foi desenvolvido e como isso pode auxiliar efetivamente, né? A gente tem aí, né, um monitor de qualidade, vamos dizer assim. Aqui é um exemplo de representação gráfica. Então, vou imaginar que a gente está soldando aí um determinado componente, né? Cada um desses quadradinhos que está aí na tela é uma solda particular. Então, a gente tem aqui data e horário, e que esse ponto foi efetivamente soldado, e o sistema faz, né, o monitoramento aí com a parte de inteligência artificial e vai me dando os resultados de cada uma dessas soldas em 100% das soldas que estão sendo realizadas. Tá? Esse aqui é um exemplo, né, de uma situação efetiva e aplicada no chão de fábrica. Tá? Aqui está a imagem aí desse equipamento instalado no chão de fábrica. Tá? Aqui a gente pode ver aqui do lado esquerdo, né, a instalação do sensor efetivamente na peça, a peça que ele está fazendo. Tá? Essa é uma planta que está lá nos Estados Unidos, em Alabama. É uma empresa parceira deste desenvolvimento, a Prince Metal Stampings, do Grupo Narmco.
Então, ele está soldando aí uma chapa de 0,85 com uma de 1,4, e você tem o sensor aqui, né, que a gente percebe o cabo saindo aqui, ligado aqui na unidade de ultrassom, está ligado diretamente na pinça, tá? E ele está monitorando 100% da solda. Aqui a gente tem um exemplo, né, uma simulação que foi realizada, né? Então a gente pegou lá 4 peças, intencionalmente baixou a corrente de solda, e efetivamente quando você começou a baixar a corrente de solda, você percebe que o sistema começou aí a pegar, né, que esse ponto não estava de acordo com a especificação, e aqui está o cross-check aí com os testes destrutivos, com, né, as checagens de ultrassom, dizendo que esse ponto efetivamente está ruim. Em resumo, né, com o sistema desse instalado, fazendo esse monitoramento de tempo real, a gente consegue ter aí, né, o monitoramento de 100% da sua produção, de todo ponto de solda que for efetivamente produzido. A gente consegue ter a rastreabilidade, ter o controle e ter efetivamente o resultado de cada um deles. E aí, neste caso, obviamente, qualquer pequeno distúrbio que você tenha no processo, o equipamento começa a registrar, né, e seguindo os princípios aí, né, da automação, da indústria 4.0, você consegue efetivamente ter um monitoramento e o controle total da sua produção. Existe a possibilidade aí de, inclusive, a gente fazer alertas, né, ou fazer o processo de feedback, é um dos desenvolvimentos que está sendo realizado agora, né, aqui na universidade. Então, você consegue estabelecer uma lógica e que, se a gente encontrar um exemplo, obviamente, né, 2 pontos de solda dentro de uma sequência de uma determinada peça, você manda um sinal para o robô para que ele pare imediatamente a produção, para que ele faça um alerta para as equipes de manutenção, ou seja, para que ele faça o controle, né, e o monitoramento do processo de solda sem nenhum tipo de interferência humana, vamos dizer assim, né? Sem nenhuma interação humana nesse processo. E aqui mais um exemplo. Colocando aqui algumas conclusões, né? Especificamente falando aí do sistema, o analisador ultrassônico de solda em linha por tempo real, ele é uma ferramenta poderosa, ele é capaz de identificar e orientar otimizações de processo, devido especificamente à sua capacidade de detectar os principais eventos da solda em tempo real. Então, a gente está medindo a solda enquanto ela acontece. Ele é integrado ao sistema de soldagem, totalmente automático, sem interação humana, e ele monitora 100% dos pontos. Tá? A implantação das técnicas de detecção aí foram possíveis, ou elas só são possíveis também por causa, né, das técnicas de detecção dos objetos via inteligência artificial. Então, isso traz obviamente, uma nova dimensão aí para o sistema ultrassônico, porque ele permite aí o aumento da velocidade e também da acuracidade de inspeção, né? A solução ela é 100% integrável, né, com as atuais linhas de fabricação de carrocerias, né? Então, fazendo uma visão futura desse processo, né, você tem um sistema desse montado na sua linha de produção, né, você consegue realizar o feedback em tempo real de toda a sua produção, inclusive fazer essa transmissão de dados remotamente, né, e as equipes de qualidade, todas as equipes de monitoramento podem, inclusive a gente tem isso em demonstrações, né, obviamente por questões de tempo a gente não trouxe aqui, mas uma outra oportunidade, ou quem tiver, obviamente, interesse, eu posso mostrar isso em mais detalhes, né? E, finalmente, como eu disse para vocês, em última análise, a implantação desses sistemas pode auxiliar na obtenção do conceito zero defeito, né? Que é o principal objetivo da indústria 4.0, né? Principalmente quando ela está aplicada na cadeia automotiva, né? Hoje em dia, aí, na maioria das linhas de produção, você tem um carro saindo da linha aliás, a menos de 1 minuto, você tem um carro novo saindo da linha. Então, quanto menos defeitos, quanto menos distúrbios no seu processo, melhor vai ser a sua produção. E esse é um dos objetivos.
E esse é um sistema guiado por ultrassom que consegue fazer isso. Estou terminando aqui em cima da hora, né? É um assunto bastante extenso, com bastante ramificações, né? Mais uma vez gostaria de agradecer o tempo de vocês, agradecer a oportunidade por ter me fornecido a chance e o espaço para poder fazer essa palestra. Eu estou deixando o meu contato de e-mail aqui, com certeza a organização tem todas as informações, e para quem tiver maior interesse, para quem quiser saber mais informações a respeito, por favor, sintam-se à vontade, entrem em contato. Será um prazer responder as perguntas de todos vocês e também, né, pensar aí em novos desenvolvimentos, em novos estudos. Estou sempre à disposição. Mais uma vez, obrigado a todos pela atenção e até a próxima.